Salve galera, eu sou o Ralph e hoje eu vou transformar um dos personagens mais complexos e geniais de Naruto em um tapete feito à mão. E enquanto eu construo cada detalhe, você vai descobrir o porquê o Itachi Uchiha é um dos personagens mais brabos de todos os animes. Enquanto eu vou marcando o tapete aqui, eu te apresento Itachi Uchiha. No Naruto Shippuden ele foi apresentado como um traidor frio e calculista, que com apenas 13 anos ele exterminou o clã inteiro. Detalhe galera, ele aniquilou praticamente o clã inteiro em apenas uma noite. Não foi força bruta, foi apenas estratégia e frieza emocional. E assim como o Itachi, a gente tem que pensar vários passos à frente, já escolhendo as principais cores que a gente vai utilizar para não ter erro. Eu nesse tapete eu optei em começar pelas bordas. Mas não é regra galera, você pode começar pela parte que você sentir mais à vontade. O importante é você seguir as linhas e fazer da forma mais correta possível. E logo após fazer o contorno, a gente começa a fazer o preenchimento. E é nesse momento que a gente começa a dar vida pro tapete galera. Aqui que a gente começa a ver se os detalhes realmente estão ali, o que dá pra corrigir, o que não dá. Então tem que ter paciência nesse momento. Music licensing reimagined. E agora vamos começar uma das partes mais marcantes desse personagem, os olhos. Isso daqui é o que transforma os Uchiha num dos personagens mais complexos da obra. E esses olhos dão poderes incríveis para esse clã. Desde o Amaterasu, que ataca fogo sem se apagar, até o Tsukuyomi, que é um dos poderes mais incríveis e cruéis do Itachi. E essa é uma das técnicas mais apelona dele. E esse poder é muito doido. Ele cria alucinação na cabeça das pessoas e é como se elas ficassem sendo torturadas durante vários dias e no mundo externo como se tivesse passado alguns segundos. E foi assim que ele ganhou o famoso Hatake Kakashi, o ninja copiador de Konoha. E fora esse poder ele ainda tem o Susanoo, que é praticamente invencível. Que numa espada ele tem a Totsuka, que é uma espada que atinge qualquer coisa, e na outra mão ele tem o espelho Yata, que reflete qualquer ataque. Ou seja, ataque e defesa perfeito. Pronto, já concordamos que o cara é forte, né? Mas tá aqui o plot twist. O Itachi não matou todo mundo porque ele era mau. Ele fez isso porque ia rolar uma guerra civil e ele precisava decidir se ele ficaria a favor do clã dele ou dos cidadãos de Konoha. E ele decidiu salvar todo mundo. Por isso ele é um herói que, apesar de não ter sido nem um pouco reconhecido, ele decidiu salvar todo mundo. Ele é o verdadeiro herói. E como vocês puderam ver, eu tava fazendo esse tapete. Mas galera, eu confesso pra vocês que eu não gostei muito dele. Eu achei que não ficou tão certinho, as linhas podiam ficar um pouquinho melhor, né? Do lado de lá eu fiz uma correçãozinha com alicate, né? Eu tirei as pontinhas que estavam erradas, que estavam um sobre o outro. Mas confesso pra vocês que eu não gostei muito não. Mas de qualquer forma, errando que se aprende. E é isso, agora vamos colocar a parte de trás e vamos ver o que dá. É isso aí, vamos usar uma luvinha, né? Pra não ficar com a mão toda colada. Simbora. E quando eu vou passar a cola, eu gosto sempre de ficar com a tampa na mão pra ela não cair e ficar pingando no chão, né? E eu gosto sempre de começar também de baixo pra cima, pra ela não escorrer e descer tudo. Agora vamos fazer esse daqui. Music licensing reimagined. E agora eu vou testar esse fundo aqui. Já faz um tempo que eu tava querendo testar ele. E como esse daqui eu já não gostei tanto, então vai ser com ele mesmo que eu vou testar. Eu cortei mais ou menos do mesmo tamanho. Um lado já vem certinho, né? Então eu vou deixar ele para uma das pontas. E depois eu corto o que sobrar com a tesoura. Aproveitar que a cola ainda tá molhada, eu acho que assim vai ser mais fácil dela grudar do que se eu esperar um pouco. Esse outro aqui eu já vou esperar mais ou menos umas 2 horas para poder colar o fundo. Assim, eu já vi na internet várias formas de se fazer, né? Essa aqui é uma forma que eu tô testando, eu acho que é bom para economizar um pouco de material. Que o pessoal normalmente na internet eles fazem o fundo, esperam secar e depois colocam com aquela cola spray
assim, tipo de sapateiro, né? Aí depois o pessoal vai lá e coloca o fundo. Dessa forma eu acho que vai gastar muito material e eu sou pobre, né, galera? Tem que dar um jeito aqui de fazer as coisas mais barato possível. É isso, vamos testar. E lembrando, galera, isso aqui é só um teste. Eu não sei como é que vai ficar o resultado, né? Primeira vez que eu tô fazendo com esse fundo, mas eu acho que vai dar bom também. Quando o feltro, pô, é molinho de grudar. Você espera ali umas 2 horinhas, a cola ainda vai estar mais ou menos colando, aí você vai lá, só encosta, ele fica show. Esse daqui não, esse aqui vamos fazer um teste, né? Vamos ver o que que dá. Agora minha mão tá toda cagada. Vou limpar. O bom é que isso aqui sai com água, essa daqui é bem boa, essa colinha. E já se passaram 24 horas. Como vocês podem ver aqui, ele ainda tá um pouquinho pegajoso, mas esse é o objetivo para ajudar no acabamento, galera. Como vocês podem ver, ficou bem lisinho aqui, gostei muito. Esse lado aqui também ficou muito bacana. Gostei desse acabamento. Provavelmente iria usar mais vezes e gostei muito. Isso, agora vamos tirar ele daqui e já volto com vocês. Artlist.io. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa aquele like, comenta qual o seu personagem favorito e qual o próximo tapete que você quer que eu faça. E é isso, galera, finalmente acabamos de concluir essa parte, agora vamos para a parte do acabamento. Minha opinião, o acabamento é uma das partes mais importantes de qualquer tipo de arte, porque é ele que vai determinar se vai ficar bom ou se não vai, né? Então eu comprei essa fitinha aqui na AliExpress e vamos colar todo em volta aqui, né, para ficar bonitinho. Music licensing reimagined. Esse é o resultado, galera. Como é que fica? Fica bem melhor, né? Galera, esses são os materiais que nós vamos utilizar. Vamos utilizar a luva. Ai, vontade de espirrar, galera. Essa parte é foda. Achei! Galera, então esses são os materiais que nós vamos utilizar. Vamos começar com a máquina, depois com tesouras de diversos tamanhos, sempre uma grande, uma média, uma pequena, para a gente chegar nos pontos menores e conseguir acabar mais rápido os pontos maiores. Uma máscara, se assim como eu você tem alergia e nesses dias está mal, evite de fazer, mas aquilo, né? Tem que ser feito, tem que ser feito. E luva, galera. Então vamos começar com a máquina. E quando você compra o kit de Tuffing, ele vem com esse acessório aqui dentro. Ele serve para você colocar a máquina aqui e nivelar o tapete, conseguir deixar ele bem retinho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente coloca ele numa superfície plana, aí pega a máquina, passa o cabo por aqui, ó, encaixou, deixou aqui bem firme, assim, puxou para trás, né? Ele tem uma borracha aqui, então quando a gente coloca aqui ele fica bem firme. Coloca numa superfície plana e rígida, né? E pronto. E nivela assim, deixa a máquina bem certinha aqui, ó. E agora é só passar por cima do tapete. Aqui não é ligado, agora vamos começar, galera. Passando suavemente. De um lado pro outro.
Galera, algo muito importante que eu esqueci de avisar, tem que ter o aspirador de pó também, senão faz uma bagunça danada, galera. Olha só a quantidade de sujeira. E olha que é um tapete bem pequeno, hein. Artlist.io. Ai, galera, fui usar o acessório agora, mas porra, não gostei não. Ainda mais tapete assim tão pequeno, porra, fiz até um buraco aqui, ó. Ficou tão legal não. Se for utilizar, utiliza com mais cautela. Acho que o negócio desceu e ficou meio errado. Então vou fazer sem um acessório. Pronto, galera, agora vamos trabalhar com as tesouras. Vamos começar pelas partes maiores pra gente ir dando uma aquecida na mão, né, galera? Normalmente as pessoas gostam de começar pela parte mais difícil, mas eu prefiro ir pela parte mais fácil, que a mão vai aquecendo e depois fica mais fácil. Então começamos com a tesoura maior. Vou começar por essa parte aqui que já tá um pouquinho mais fácil. Eu nesse momento vou dando aí o acabamento com a tesoura e vou vendo qual que se adequa melhor àquele momento. Eu não tenho tanto costume de usar a máquina, mas eu aí decidi testar para ver como é que era. E assim, eu gostei do acabamento também, mas eu acho que fica muito arredondado. Eu prefiro mais o acabamento com a tesoura. Então eu decidi mais nesse tapete ainda fazendo acabamento com a tesoura. As maiores partes eu fiz tudo utilizando ela. Muitas vezes utilizando a tesoura pequena, às vezes utilizava um pouco a grande, mas na grande maioria mesmo mais a pequena. Ela é melhor para dar acabamento. A gente bota a mão assim por trás e consegue afastar melhor os pelos e ir cortando só o que a gente quer. Então eu acho que pra gente que é iniciante, porque eu também sou iniciante, esse, se eu não me engano, eu acho que é o meu 6º tapete. Então, como vocês podem ver, é algo bem fácil, né? Você aprende com uma facilidade, tem um resultado bacana bem rápido. Então, pra gente que é iniciante, é muito bom utilizar a tesoura. Você vai fazendo com calma, com paciência e vai chegando lá, vai ficando bem bacana o resultado. Music licensing reimagined. Agora nesse momento aí eu coloquei a luva porque ela ajuda a retirar os pelos no momento que a gente está cortando. Ela dá uma grudada neles, então fica mais fácil do que com a mão seca, né? Artlist.io. E é isso, galera, chegamos na parte final do vídeo, aquela que você vai deixar um like, me seguir e apreciar essa arte linda. Music licensing reimagined.